Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado de verdade por você estar aqui no nosso Portal do José. É muito gratificante eu ter essa possibilidade de conversar com vocês todos os dias sobre a nossa realidade política, econômica e social e reunir tanta gente que tem preocupação com as injustiças, com as iniquidades, pessoas que querem fazer alguma coisa para mudar esse estado de coisas que está ao nosso redor, que afeta a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida em sociedade. Nós passamos por um período muito complicado aqui no nosso país. Estamos mais perto agora de mais um Natal, mais um Ano Novo, e estarmos vivos é uma contingência de existirmos. Mas hoje nós temos uma situação adicional. Nós, além de termos sobrevivido a uma série de contingências da vida, nós sobrevivemos a seres humanos, se é que a gente pode classificá-los como tal. Aqueles que estiveram à frente do governo do nosso país e que ajudaram a matar milhares e milhares de pessoas. Pessoas que fazem falta hoje à nossa existência, ao nosso convívio social, às nossas famílias. Isso não pode ser esquecido. Isso, de um certo modo, nos conecta também nesse inconformismo a essa situação de termos criminosos ainda à solta no nosso país. Esse ano de 2025 promete muitas movimentações e nós estaremos aqui atentos e ajudando a colocar essas filas para frente. Porque, gente, mais do que essas 750 mil pessoas que oficialmente morreram no período da pandemia, nós tivemos milhares e milhares de pessoas que perderam a vida em função das sequelas. E esse número não foi quantificado aqui no nosso país. Então, as pessoas que sofreram consequências estão numa monta gigantesca. No entanto, isso para algumas pessoas e para o noticiário, para a grande mídia e para alguns grupos extremistas aqui no Brasil, parece ter sido coisa de séculos atrás e que não tem nenhum tipo de responsável. E tem sim, e nós vamos ficar aqui no nosso portal nesse ano de 2025, nessa luta permanente para que isso não seja esquecido e para que essas pessoas sejam responsabilizadas por tudo que fizeram de mal nesse campo e no campo também da nossa existência política, a nossa democracia. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos aqui no nosso país e vou chamar atenção também numa espécie de adoecimento que uma parcela da sociedade brasileira foi acometida e parece que vai ser muito difícil essa doença ser curada. Pessoas continuam a ir para a cadeia em função desse tipo de doença. Bom, vamos conversar também sobre as últimas bravatas daquele que está querendo escapar da cadeia, mas não vai conseguir não. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, vamos aqui aos assuntos concretos de hoje, né? Gente, os jornais todos estão estampando aqui manchetes que dizem respeito ao corte de gastos aqui no nosso país. A Folha de São Paulo dizendo que Congresso reduz impacto do corte de gastos em até 20 bi, dizem analistas. Mudança no pacote fiscal podem custar até 20 bi, etc, etc, etc. Todos os jornais estão falando isso. Só que teve um negócio que foi cortado e esse não teve refresco, né? Que foram direitos e benefícios para as pessoas mais pobres, as pessoas que estão no andar de baixo da pirâmide social aqui no nosso país. Isso tem feito com que o governo Lula seja objeto de uma série de críticas. Não existe ninguém no campo progressista que esteja achando que tudo que aconteceu no plano da economia é legal, é bacana. Porque tem um negócio, gente, eu tenho combatido muito aqui com vocês o discurso conformista, o discurso do bundamolismo político. Porque, olha só, gente, nós nós todos estamos no nosso portal e tantos outros canais muito interessantes, muito bacanas aqui, nós não nos conformamos com as pessoas que a gente vê nas ruas, dormindo debaixo dos viadutos. A gente não fica indiferente quando vê uma criança no sinal pedindo dinheiro, alguém vendendo alguma coisa, um deficiente. A gente fica inconformado quando a gente vê uma pessoa que trabalha para a gente não conseguir ter um atendimento no hospital, ter um problema de transporte. Você, classe média que viaja de carro, você vai pagando pedágio um atrás do outro, você vê as estradas horrorosas, horrendas, você vê a prestação de serviços públicos muito ruins, você vê a educação no nosso país muito precária, você vê pessoas morando em condições subhumanas. Isso tudo precisa de ter um enfrentamento. O enfrentamento não se dá nem por orações, as orações não resolvem esse tipo de situação concreta, porque o que resolve concretamente são ações humanas.
Mas o conformismo e o bundamolismo também não resolvem nada. Você olhar uma iniquidade, você olhar os moradores debaixo morando numa condição precária, debaixo de um viaduto, falar, elas estão aí, mas o Centrão não deixa. Porque o problema é a grande mídia, o problema são as igrejas, o problema é a extrema-direita. Enfim, você ficar só atestando o problema ajuda a mudar a realidade, as pessoas vão ter algum tipo de condição de vida melhor. Então, esse tipo de comportamento, de percepção de parcela da sociedade é absolutamente nefasto. Se o governo faz esse tipo de discurso, eu acho que nem o governo faz esse discurso de uma maneira muito clara, né? O presidente Lula não faz esse discurso de uma maneira muito clara. Mesmo isso acontecendo, compete a nós que estamos aqui na sociedade arrastarmos o governo para atendimento das reivindicações, para a solução dos nossos problemas principais. Ora, se o governo vai se deparar com um Congresso conservador, vai ter que enfrentar um Congresso conservador, porque como é que vai fazer a situação do morador de rua? Da sua empregada doméstica que não consegue um atendimento no hospital, ou de um parente dela que não consegue um atendimento no hospital, de alguém que não consegue se aposentar com uma condição digna, um trabalhador que trabalha na condição quase análoga à condição de escravo, alguém que está precisando de um remédio e não tem dinheiro para comprar um remédio. Enfim, são várias situações. Você passa no lugar e tem uma vala negra, você passa no lugar e você vê o noticiário o tempo todo falando de assaltos, de criminalidade. Essas chagas sociais se resolvem com ações humanas. E o bundamolismo, o conformismo, colocar a culpa no Centrão, colocar a culpa na TV Globo, tal, não resolve o problema. O problema vai ser resolvido pelo enfrentamento. Pelo enfrentamento que pode se dar em vários níveis. Desde o enfrentamento com apoio popular, mostrando para a sociedade que está sofrendo tudo isso quem são os verdadeiros obstáculos e como demover esses obstáculos. Como convencer esses obstáculos que a força do povo pode alterar a realidade numa sociedade. Mas, para isso, o governante, no sistema presidencialista, ele precisa entrar em campo. Porque se ele fica apenas como espectador, se nós consideramos que é normal ele ficar refém de uma série de circunstâncias, aí nós nunca resolveremos nada. Para você tá bom permanecer a saúde do nosso país como está? Para você tá legal a condição da sua empregada, do seu empregado, a sua condição social tá bacana? Estamos estáveis, o Brasil não precisa resolver absolutamente nada? Então, gente, a gente precisa dar uma chacoalhada em muitas cabeças e muitos corações, porque o conformismo, de fato, é uma grande chaga, é um grande mal que nós passamos no Brasil. E se você falar, mas não tem jeito, amigo, se você acha que não tem jeito, então para que você vive? Você acha que a tua vida, me desculpa, você e um quiabo, não tem diferença nenhuma. O que nos diferencia do quiabo é a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de se indignar contra essas coisas todas que a gente vê, né? Me desculpem estar fazendo um discurso mais político-filosófico hoje, mas nosso espaço é para isso. No mundo que está ficando cada vez mais, ou pelo menos está ressaltando algumas brutalizações que você percebe ao seu lado. Eu mostrei aqui para vocês, gente, esse fato aqui, né? Um canal da extrema-direita, falando aqui nas redes sociais do show do Caetano Veloso e da Maria Bethânia, que o ministro Alexandre de Moraes foi super ovacionado, né? E as palavras de ordem ali de pessoas como eu e você foram no sentido de não queremos anistia para esses criminosos. Vídeo que revela o entusiasmo do casal Caetano Veloso e Paula Lavigne com os gritos de protesto contra a anistia de presos do 8 de janeiro durante um show do cantor em São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, estava presente. Olha o que eu falei para o Alexandre de Moraes. Olha o que eu falei. Alexandre Caetano, vem. Olha isso. Olha isso. Alexandre de Moraes aí. Hoje está fora. Hoje está bom, hoje está mais forte. Foi isso. E aí os colunistas depois vão esbravejando, vão dizendo, olha, que absurdo, enfim. Ou seja, eu até perguntei aqui no nosso portal, né? As pessoas da extrema-direita, elas curtem algum tipo de arte? O que essas pessoas... Então, a gente percebe que é uma brutalização, porque aquelas pessoas que gostavam dos artistas, e depois que chegou o bolsonarismo, elas fazem exercício, né, quase que demoníaco, né? Eu não posso mais gostar do Caetano.
Eu não posso mais gostar do Djavan. Eu não posso gostar mais do Alceu Valença. Eu não posso gostar mais da Ivete Sangalo. Eu não posso gostar da Daniela Mercury. E por aí vai, né? Do Milton Nascimento. Então, essas pessoas começaram a ir para um processo de bloqueio emocional, de que esses artistas todos são comunistas. Então, se falar de poeta, então, aí nem se fala, né? Carlos Drummond de Andrade é comunista, Vinícius de Moraes é comunista, Cecília Meirelles, e por aí vai. Clarice Lispector, quem você pegar, para essa gente, todo mundo é comunista. Então, a gente passou por um processo de brutalização que ainda está tendo esses efeitos. Aí a gente viu outro entrar na casa do Marcelo, do aniversário do Marcelo Arruda, e matar o Marcelo Arruda. A gente vê a desumanização total dessas criaturas, a indiferença diante das pessoas que morreram durante a pandemia e o genocida fazendo discurso proselitismo da violência. Isso faz com que uma senhora demoníaca tenha ido à frente da casa do presidente da República e levou uma coroa de flores essa semana, como vocês viram, né? E as pessoas dizendo assim, isso é direito de manifestação, direito de manifestação. Olha só, gente, nesse caso específico dessa senhora, ela cometeu um crime de injúria, tá? O presidente quiser processar ela, pode processá-la, né? Pode processar. Então não é indiferente para o direito penal, não, mas isso mostra o nível de desumanização. Outro que pagou o pato essa semana foi esse indivíduo aqui, o tal do Roque Saldanha, que falava coisa como essa aqui. Então, o ministro Alexandre de Moraes, vamos rever as suas atitudes aí. Porque eu, Roque Saldanha, não tô achando, rapaz, graça nisso não, viu? Não tô achando toada nessas ações do senhor. E aí o cara, essa criatura, muitos seguidores na extrema-direita, tá? Aí ele fez esse tipo de bravata aqui, mostrando o nível de intoxicação mental dessas criaturas. Roque Saldanha, autor, apresentador, repórter investigativo da extrema-direita e da bancada da bala. Hoje, 26 de novembro, ministro, mandando esse vídeo pro senhor, cortei e tirei do pé agora da canela. O senhor sabe por quê? Foi tudo muito bem claro e tudo muito bem explicado. Isso aqui estava cozinhando minha perna, que estava fervendo, eu não estava aguentando, e o senhor, com essas palhaçadas, e todo dia pedindo documento. Aí eu venho com essas palhaçadinhas, mandar de prisão pra mim, rapaz. Eu deveria criar vergonha na cara e aprender a virar homem, rapaz. Eu não vivo sem trabalhar, não vivo sem comer, não, tenho compromissos. Bom, era só não atentar contra a democracia que a sua vida ficaria normal, como a minha, e as pessoas estão aqui no nosso portal, né? Eu tenho vários compromissos, está tudo aí no seu gabinete. Tudo que o senhor alegou foi para estar aqui. Vou guardar e vou mandar entregar onde é que for preciso. Doutora Roberta, né? Minha advogada de Brasília, ela vai ficar sabendo. Doutor João Carlos de Farias, e governador Valadares, vai ficar sabendo também. Gente, e aí o seguinte, ele mandou o ministro Alexandre de Moraes enfiar a tornozeleira, enfim, você já sabe da história, né? Bravateiro. O que aconteceu ontem? Radialista Roque Saldanha, foragido por participar nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, é preso pela Polícia Federal no Espírito Santo. Então, foi para o Chilindró. Agora, ele, de fato, não vai precisar usar a tornozeleira, mas também não vai sair. Agora vai ter que aguardar o julgamento preso. Quebrou uma medida ali, uma medida preventiva, né, que é prevista no Código de Processo Penal. Isso ressalta, gente, esse adoecimento que a gente viu ao nosso redor, de pessoas... Esse cara que foi preso, você vê esse discurso dele em vários cantos, pessoas fazendo esse tipo de discurso. Isso faz com que nós tenhamos, aqui no nosso portal e outros tantos, sempre essa preocupação de ajudarmos nas críticas, de mostrar ao governo federal alguns caminhos que a sociedade está enxergando como caminhos equivocados e, ao mesmo tempo, nós atuarmos para que as injustiças, as iniquidades não sejam esquecidas aqui no nosso país. São duas frentes que a gente precisa estar o tempo todo atento e atuando. Só criticar, só ficar no desespero, só ficar blasfemando, ficar, enfim, xingando, torrando a paciência, isso não ajuda a nada. Mas ficar também no bundamolismo, ficar numa situação conformista, isso também não ajuda. A gente tem que entender o que está acontecendo e saber exatamente onde atuar para ajudar a mudar a realidade. É para isso que nós estamos aqui conectados através de um espaço como o nosso, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde temos assuntos muito interessantes que eu quero compartilhar com vocês, porque senão nosso papo aqui fica muito longo, né? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Mande seu comentário, tá bom? Tchau!